Estamos passando agora para a terceira e última parte, a conclusão desta mensagem tão especial, baseado no texto da Palavra de Deus que está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero começar pela expressão então. Assim como enfatizei na primeira parte desta mensagem, a palavra, minúscula palavra se, mostrando o valor e a importância no texto desta palavra, eu quero também enfatizar, mostrar a importância desta expressão então. Esta palavra então, ela determina que algo só será feito depois ou após uma condição pré-estabelecida. Que algo só será feito depois que algo também já foi feito. No texto bíblico, Deus está declarando que somente agirá depois que o seu povo cumprir algumas determinações que ele mesmo estabeleceu. Essas determinações são se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É interessante, nesse ponto da mensagem, mostrar que Deus estabelece 4 atitudes que nós, o seu povo, o povo de Deus, o ser humano, tem que tomar. 4. E Deus declara que após o ser humano, após o seu povo, cumprir com estas 4 exigências, e não é demais repeti-las, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, então, a partir daí, somente depois disso, Deus vai realizar 3 coisas. 4 com 3, 7. 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Ou seja, quando nós, seres humanos, filhos de Deus, cristãos, povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus, fazemos a nossa parte, nos humilhando, ou seja, dependendo de Deus, não tentando resolver a falta de chuva, ou a perda da colheita pelos gafanhotos, ou a situação de praga sobre a terra, não tentando defender ou resolver melhor com as nossas próprias atitudes, não levando isto como uma situação para nos revoltarmos contra Deus, reconhecendo Deus como Senhor, como justo, como bom. Ou seja, isto é se humilhar. Quando nós fazemos a nossa parte, nos humilhando, orando, buscando em Deus a solução. Quando nós fazemos a nossa parte, vivendo uma vida de coração puro, de santificação, ou seja, buscando a face do Senhor, e nós mudamos de direção, tomamos o caminho reto em direção a Deus, andamos a vereda da justiça, então o Senhor, em primeiro lugar, ouvirá dos céus. Deus diz, eu ouvirei dos céus. Mas para encerrar essa primeira parte do então, eu quero dizer que Jesus Cristo também mostrou isso. Que primeiramente Deus determina que nós, seres humanos, façamos a nossa parte. E então Ele fará a dele. É importante, nesse ponto desse entendimento, ressaltar que Deus nunca há de pedir a nós algo que seja além das nossas possibilidades ou da nossa capacidade de realizar. Mas Deus também nunca vai aceitar que deixemos de fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 39, daquela passagem de quando Jesus ressuscita Lázaro, nesse texto que eu citei está escrito: determinou Jesus, tirai a pedra. E preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal,
pois já se passaram 4 dias. Versículo 40. Encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram uma pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado e Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu ao Pai e disse: graças te dou, ó Pai. Que coisa maravilhosa nós vermos que, primeiramente, Jesus, ele diz o que os seres humanos deveriam fazer naquela situação. Isto é, tirar a pedra. Eles não podiam ressuscitar a Lázaro, mas eles podiam tirar a pedra. É importante isso. E Marta, ela fala, mas Senhor, mas já cheira mal. Ou seja, isso vai contra a lógica, vai contrariar qualquer razão, qualquer sentido. Não é? Aí Jesus fala para ela, eu já te falei que se você crer, se tu creres, verás a glória de Deus. Ou seja, Deus está estabelecendo mais uma vez, através de Jesus, que o então existe. Que se nós primeiramente fizermos a nossa parte, nesse caso do texto, que é crer, então a glória de Deus se manifestará a nós. Então a glória de Deus se revelará a nós. É importante nós entendermos cada expressão da palavra de Deus. O se, o então. E diz a Bíblia que Deus declara, então eu ouvirei dos céus. Ser ouvido por Deus sempre foi a condição básica para se ter a certeza de que alguém será atendido por ele. Deuteronômio capítulo 26, versículo 6 está escrito, mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga, a opressão que nós sofríamos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor ouviu. Em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22, está escrito, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. Quando Deus ouve, quando a Bíblia declara, quando Deus fala, eu te ouvi, isso significa, você já recebeu, você já tem aquilo que você precisa. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5, diz assim, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Esta é uma palavra que Deus deu ao profeta Isaías. O profeta havia acabado de deixar uma mensagem bombástica para o rei Ezequias, que estava acamado, estava doente. O profeta Isaías recebera uma mensagem de Deus e entregou essa mensagem ao rei Ezequias, e a mensagem era a seguinte, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando o profeta acabou de falar esta palavra, vira as suas costas e já vai saindo da casa, do palácio, e o rei Ezequias se vira para a parede, ora a Deus, chora diante de Deus e fala para Deus, lembra-te, Senhor, que eu tenho procurado andar na tua presença, fazer o que é reto aos teus olhos, e Deus fala para o profeta Isaías, que ainda estava por sair, estava no pátio, volta e diga ao meu servo Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus diz, eu ouvirei dos céus, significa, eu te darei aquilo que você precisa. Se eu fechar os céus para que não chova, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, a praga, a epidemia ou a pandemia no meio do meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Que coisa maravilhosa quando Deus fala isso, então eu ouvirei dos céus. A bênção de ser ouvido por Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz. Isaías, aliás, aí eu quero ainda, antes citar um versículo,
no Salmo 6, versículo 9, diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha oração. Na Bíblia nós encontramos inúmeras referências que declaram, que nos ensinam que quando Deus ouve a oração, a resposta já é concedida. A bênção que se está buscando através da oração já foi determinada. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 17, está escrito: os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Aleluia! Que coisa gloriosa! Deus dizendo: eu os ouvirei. Agora, o que impede a Deus de ouvir uma oração? Isaías 59, 1, é um texto muito conhecido da Bíblia, diz-nos assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, ou agravados, tapados os seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora, a Bíblia aqui nos mostra algo que é chocante, que é muito sério. Está nos dizendo que a condição de pecador, os pecados, faz com que Deus não venha ouvir as orações. E aí vem aquele questionamento nesse momento da mensagem. E agora? Se todos nós somos pecadores, como está escrito na Bíblia Sagrada, como que nós vamos orar e ter a certeza de que Deus vai nos ouvir? Deus não ouve a pecadores, e todos somos pecadores. Como podemos ter a certeza das respostas às nossas orações? Por exemplo, está escrito isto em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. É um debate entre um homem que tinha sido cego e tinha sido curado por Jesus, e agora pessoas que não acreditavam, que não respeitavam a Jesus, começaram a debater com ele, começaram a discutir, a criticar a Jesus, e essas pessoas chegaram a dizer que Jesus era um pecador, porque Jesus havia curado esse homem num dia de sábado. E esse homem diz assim: olha, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouve aqueles que fazem a sua vontade. E esse homem continua e diz: ninguém jamais ouviu dizer que um cego de nascença tivesse sido curado, mas esse homem me curou, e os meus olhos foram abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Mas eu quero me ater a esta palavra: Deus não ouve a pecadores. Lá no profeta Isaías, há pouco, citei Deus dizendo que as iniquidades dos seres humanos fazem separação entre nós seres humanos pecadores e Deus, e impede que Ele nos ouça. E agora? Como que nós podemos trazer essa palavra lá, que está escrito lá no tempo do rei Salomão, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 14, para os nossos dias, para as nossas vidas? Porque esta é a intenção da mensagem: pegarmos a palavra de Deus, entendermos, obedecermos, praticarmos e vivermos, vivenciarmos, experimentarmos na nossa vida a realidade do que a Bíblia Sagrada está nos apresentando. Como podemos então ter as nossas orações atendidas? Em Cristo Jesus. Está escrito: então tiraram a pedra. João capítulo 11, versículo 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A resposta para esta pergunta, como que Deus vai nos ouvir se todos somos pecadores, está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Filho de Deus, aquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecar e entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário,
Ele assumiu a nossa condição de pecadores para nos justificar, para nos dar justificação diante de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador se tornam pessoas que vivem em Cristo. Essa expressão em Cristo é muito usada nas Escrituras Sagradas. Quero citar, por exemplo, quando Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo. E em Cristo, todas as nossas orações são ouvidas. Por quê? Porque Jesus Cristo orou diante lá do túmulo de Lázaro, seu amigo, que estava morto, sepultado há 4 dias. E Jesus poderia pedir ao Pai: Senhor, Pai, ressuscita o meu amigo. Mas Jesus disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Bem sei que sempre me ouves. Eu quero que você receba esta iluminação, este entendimento da palavra de Deus. Se você está em Cristo, as suas orações são ouvidas. Porque quem está em Cristo não vai orar, não vai pedir a Deus aquilo que seja contra a vontade de Deus. Se você está em Cristo, as tuas orações são ouvidas. Nós estamos em Cristo. Olha o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, em Cristo. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, de Cristo, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Esta é a confiança, é a certeza, é a convicção que temos em Cristo. Que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus ou a vontade de Cristo, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve naquilo que pedimos, sabemos que já recebemos as petições que lhe fizermos. Aleluia! Eu me encho de alegria, de júbilo espiritual nesse momento, ao poder compartilhar esse entendimento da palavra de Deus. Se você está em Cristo, ele diz para você: eu te ouço, eu já ouvi as tuas orações. Aleluia! Eu amo ser conduzido pelo Espírito Santo em pegar algo que foi escrito lá na Velha Aliança, lá no tempo do rei Salomão, e trazer para Cristo. Eu quero mostrar, inclusive, nesse momento da mensagem, que tudo aquilo que nessa que é a terceira, ou nessas 2 partes, essas 3 partes desta mensagem, tudo se cumpre em Cristo. Quando Deus diz: se o meu povo, nós somos povo de Deus por causa de Jesus Cristo, que se chama pelo meu nome. O nome de Deus que foi revelado é Cristo, Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Deus forte. Então, tudo se cumpre em Cristo. O meu povo se humilhar. Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se o meu povo orar, eu mostrei na primeira parte da mensagem que Jesus Cristo é o grande exemplo de oração, de homem que orava. Se o meu povo buscar a minha face, né? E essa realidade, tanto de buscar a face de Deus, no sentido de viver uma vida santa, reta, nós só podemos viver essa vida santa e reta por causa de Jesus Cristo. Mas também no outro sentido, de ver a face de Deus, isso se cumpre em Cristo, porque Ele nos mostrou quem é Deus. Um dia, um dos discípulos disse a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse a esse discípulo: há tanto tempo que estou convosco que você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a face do Pai. Até a 4ª parte, se converter dos seus maus caminhos. Quem nos livra de caminharmos para o mal, caminhos maus, que nos ensina, nos mostra o caminho de Deus, é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Então tudo se cumpre em Cristo. E eu ouvirei dos céus. Aleluia. Eu quero passar para a outra parte, quando ele diz assim: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Sabe que o pecado é a causa de todos os males da terra.
todos os males. Lembre-se que o contexto desta mensagem é quando Deus fala: se eu fechar os céus para que não chova, se eu enviar os gafanhotos para que consumam a colheita, a plantação, se eu enviar a peste no meio do meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E eu mostro agora que o pecado é a causa de todos os males sobre a face da terra e de todos os sofrimentos da humanidade. Está escrito isso na Bíblia Sagrada. A base para termos esta afirmação é Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. E ao homem declarou Deus: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então é quando Deus sentencia que por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão, e uma próxima mensagem eu quero minuciar que quando Adão pecou, toda a humanidade se tornou pecadora por conta dele. Nós estávamos em Adão, mas isso é base para uma outra mensagem. Mas quando Adão pecou, trouxe a maldição, o sofrimento para toda a humanidade e a maldição sobre toda a face da terra. Portanto, o pecado é a causa básica de todos os males da terra. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, está escrito: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu quero, nesse momento da mensagem, dar glória a Deus pela vida do meu querido irmão, pastor Moisés, lá da cidade de Araraquara. E hoje pela manhã, enquanto eu estava revisando esta mensagem, preparando, o Espírito de Deus me fez lembrar desse versículo, e eu, confundindo com outro texto que fala de queixa, comecei a procurar nas cartas de Tiago, de Pedro, lá no Novo Testamento, e não encontrava. Aí eu mandei um recado para o meu irmão e na hora já me mandou essa referência. Eu louvo a Deus por esse dom, por essa capacidade espiritual maravilhosa que Deus concedeu ao meu querido irmão mesmo, pastor Moisés. Que Deus o abençoe sempre mais e mais. Mas, voltando à mensagem, nós vemos que o pecado é a causa. Por isso, qualquer queixa que qualquer ser humano tenha, de qualquer sofrimento, qualquer injustiça, qualquer situação de dor, qualquer problema, deve se queixar consigo mesmo. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas em Cristo Jesus, agora voltando para Cristo, os nossos pecados são perdoados. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, nós encontramos: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aproveite esse momento que você está assistindo este vídeo e abra o teu coração diante de Jesus Cristo. Se você ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora, neste momento. Mas se você já o conhece, já anda na sua presença como Senhor e Salvador, mas há algo ainda para, na sua vida, em qualquer área que seja, ser exposto à misericórdia e à justiça do Senhor, para pedir perdão com arrependimento sincero,
faça isso também. Porque nos diz a Bíblia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Deus falou lá com Salomão, eu perdoarei os seus pecados, já estava ali algo extraordinário que apontava para Jesus Cristo. Um dia viria aquele, e ele já veio, que é o que tem poder para perdoar os nossos pecados. E em último lugar, Deus declara, e eu sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Êxodo capítulo 15, versículo 26, nós lemos, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. É Deus dizendo, sarar é uma característica pessoal, uma característica que faz parte do ser divino, faz parte de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Eu sou o Senhor que te sara. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E essa parte, eu sararei a sua terra, também se cumpre em Jesus. Portanto, é para nós que vivemos hoje no século 21 e estamos assistindo esta mensagem. Jesus Cristo é aquele que veio para sarar. Havia uma profecia, tantos séculos antes de Jesus nascer, que foi escrita por Isaías, no capítulo 53, versículo 5, está escrito, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. O apóstolo Pedro repete esta palavra dizendo, pelas suas pisaduras somos sarados. Aquilo que foi profetizado tanto tempo antes de nascer como o que viria para nos sarar e sofreria para que nós fôssemos sarados, Pedro, que viveu com ele, declarou, nós somos diariamente, continuamos sendo sarados por causa das pisaduras, dos maus tratos, dos sofrimentos que Jesus Cristo recebeu lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo estava entrando em Jericó para sarar. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, nos conta o seguinte, aconteceu que entrando Jesus, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Primeira coisa que eu quero mostrar é Jesus Cristo entrando em Jericó. Jericó era uma cidade sob maldição. Nos diz a Bíblia que quando Josué, sucessor de Moisés, com o povo de Israel, trouxe aquela grandiosa vitória, o povo viveu aquela grandiosa vitória dos muros de Jericó caírem, Josué declarou uma sentença, que ninguém deveria levantar novamente as muralhas, a cidade de Jericó, os muros de Jericó, e se alguém fizesse isso, estaria debaixo de uma sentença de maldição. E a Bíblia nos diz que houve um tempo em que as pessoas se afastaram tanto de Deus, esse tempo quando o rei Acabe e a rainha, sua mulher Jezabel, eles reinavam sobre a nação de Deus. Nesse tempo um homem ousou desafiar, menosprezar aquela sentença de Josué, homem de Deus, e ele resolveu levantar os muros de Jericó, e exatamente aquilo que estava declarado a respeito de quem fizesse isso aconteceu. Ele perdeu um filho ao lançar a pedra de início fundamental do muro e perdeu o outro filho ao colocar finalmente as portas. Então essa cidade de Jericó, especialmente as muralhas, representava uma cidade sob maldição. Mas agora nós vemos Jesus Cristo, aquele que veio para sarar, entrando em Jericó. Quando eu leio isto, o Espírito Santo me mostra a bênção entrando para vencer, para destruir, para cancelar, para anular a maldição.
E nos diz a Bíblia que ao entrar em Jericó, logo na entrada, Jesus encontra uma situação de um homem que é a imagem perfeita da humanidade necessitando ser sarada. Um homem cego, ou seja, não somente o problema físico da falta de vista, de visão, mas a questão espiritual. A humanidade precisando ser sarada, a humanidade vivendo em escuridão, vivendo na escuridão do pecado sem ver a luz. Nos diz a Bíblia que esse homem cego, ele estava assentado à margem, à beira do caminho. Jesus Cristo é o caminho, e só existe um caminho que conduz à vida, que conduz à salvação, e esse caminho é Jesus. Mas a humanidade, por causa do pecado, ela está fora do caminho. Pode estar perto, pode estar à margem, mas está fora do caminho. E nós vemos também que esse homem cego à beira do caminho, ele vivia mendigando. Ele era um mendigo. E nos diz a Bíblia que a palavra de Deus também nos mostra que a humanidade perdeu toda a riqueza, todo o poder sobre a face da terra que Deus concedera a Adão, a Eva e por sua vez, como o primeiro casal que foram, a toda a humanidade, perdeu para Satanás por causa do pecado. E a humanidade ficou nessa condição, essa condição deplorável, comparada àquela do cego à beira do caminho, na entrada de Jericó. Mas Jesus Cristo, ele entra em Jericó. A bênção vem para anular a maldição. Jesus Cristo abre os olhos do cego. Jesus Cristo faz esse homem sair da margem, da beira do caminho, e nos diz a Bíblia que ele agora entrou caminhando ao lado de Jesus na cidade. Jesus Cristo veio trazer a esse homem novamente a capacidade, a condição de trabalhar, de ter os seus compromissos supridos, suas necessidades supridas. Ou seja, tirou a situação de humilhação, de pobreza extrema em todos os sentidos. Ou seja, Jesus Cristo ele veio verdadeiramente para sarar física, emocional e espiritualmente. Sarar os relacionamentos, sarar a terra. Que coisa extraordinária. E Jesus, o nosso Deus, ele declara: e eu sararei a sua terra. Nós estamos num tempo em que a terra precisa ser sarada. Especialmente, falando muito particularmente neste tempo, através dessa epidemia do Covid-19, desse vírus, dessa mutação do corona, nós vemos como a terra precisa ser sarada. E não é só sarada fisicamente, não somente desta enfermidade, desta doença, desta epidemia, mas também de outras doenças, fisicamente falando, que estão assolando o planeta Terra. Mas ser sarada também nos relacionamentos. Nós vivemos um tempo de confusão, um tempo de tantas amarguras, de tantas angústias, de tantas revoltas pelas ruas, de tantas famílias destruídas, pessoas se suicidando, tirando a própria vida, instituições que deveriam ser inabaláveis como a família, sendo completamente abaladas e muitas até destruídas. A terra precisa ser sarada. E isso está nas mãos daqueles que confiam em Jesus Cristo. Aqueles que são o povo de Deus. O povo que se chama pelo nome de Deus. Deus diz: se o meu povo, eu e você, aqueles que se chamam pelo meu nome, se humilhar, deixar de confiar em si mesmos e passar a confiar nele, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que esta palavra de Deus venha forte e poderosamente encher os nossos corações com este firme propósito e desejo e esta glória nossa, esta honra que Deus nos dá, sendo o povo dele, o povo que se chama pelo seu nome, de tomarmos esta posição, para que através do seu povo, o Senhor Deus venha ouvir as orações, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. O Senhor Deus te abençoe com esta palavra poderosamente, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, para todo sempre. Amém e amém.